Como transformar essa fechadura de sobrepor comum em uma fechadura elétrica. Fechadura aí de sobrepor de portão muito usada em portão de entrada da Stan. Uma fechadura simples de sobrepor. Eu preciso colocar aqui uma fechadura elétrica, que eu tenho um acionamento à distância, eletrônico. Eu até tenho uma fechadura elétrica, mas não cabe aqui nesse local. Tem uma fechadura elétrica, mas ela não cabe aqui. Não dá certo, porque o batente aqui ficou muito pequeno. Então eu precisava encaixar essa peça. E ela não dá. Eu teria que aumentar o batente aqui. Para isso eu teria que diminuir o portão. A partir daqui teria que ficar fixo para poder encaixar essa peça da fechadura elétrica. Então nesse caso eu preciso fazer um mecanismo aqui nessa fechadura para que eu consiga acionar a distância. Preciso do mecanismo que abra isso aqui à distância. Então vamos fazer uma adaptação aqui. Eu tenho um interfone, eu quero que quando chegar a visita, tocar o interfone, eu consiga abrir de lá do interfone. Então eu preciso fazer um mecanismo aqui para abrir a distância. Então está aqui já o fio passado por interfone. Já até deixei dois fiozinhos aqui de alimentação para uma futura fechadura elétrica. Agora vamos fazer um mecanismo aí para fazer funcionar isso aqui automático, eletrônico. Vamos lá. Aqui está o mecanismo. Fiz a compra pelo Mercado Livre. Chegou em um dia. É isso aqui, ó. Motor mestre de trava elétrica de carro. Motor mestre de trava elétrica de carro. Ele vem com 5 fios. Nós vamos usar apenas 2 fios, o azul e o verde, somente isso. Os outros, como eu não vou usar, eu vou cortar fora. Eu encontrei no Mercado Livre, paguei R$19 por esse motor, R$19, aí tive que pagar o frete de R$15. Então ficou aí por uma média de R$35. Então com R$35 nós vamos transformar essa fechadura simples em uma fechadura elétrica. A gente acionar a distância. Você pode comprar também o motor. Esse é o motor mestre. Para quem conhece, esse é o mestre de trava elétrica. Aí, de trava elétrica de carro. Você pode comprar o motor escravo. O escravo ele vai vir apenas com 2 fios, que é o que a gente precisa. Por que eu comprei esse daqui? Que ele tem mais função e eu vou até mostrar as funções desses outros cabos. E o outro ele vai ser apenas R$2 a menos. R$2 a menos. Vai ficar R$17. Então eu preferi comprar esse daqui. Que ele tem mais função, como eu já falei. Então ele vem também com essa chapinha perfurada e esse metalzinho. Eu vou usar esse metal aqui. Ele parece um pouco, ele lembra um pouco um raio de bicicleta ou de moto. Vou mostrar aqui a foto aqui do Mercado Livre para você ver quanto que eu paguei nesse motor.
Se você está assistindo até aqui é porque você está gostando da ideia, você está curioso, porque eu já pesquisei no YouTube e eu não encontrei nenhuma outra pessoa fazendo uma fechadura elétrica para casa, para fechar sua porta da casa com um motor desse daqui. Eu já vi outras lá que são bem similares, bem fraquinhas, vamos dizer isso. Então, se você já está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, ó, aqui embaixo. Já clica aqui, deixa o like, que assim o YouTube ele percebe que esse vídeo é bom, o conteúdo é bom e ele vai indicar para mais pessoas. Por gentileza, você não paga nada por isso, só deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui também se você ainda não é inscrito, beleza? Então vamos continuar. Vou fazer o teste aqui, não com esse, mas sim com esse daqui. Como eu falei, eu não vou precisar de todos os 5 fios, então eu já estou com esse aqui que eu já cortei os 3 adicional. Vamos precisar apenas do verde e do azul. Então, qual vai ser a função desse daqui? Como ele recolhe o pino da trava elétrica do carro, então é essa função que ele vai fazer para puxar a lingueta lá da fechadura, beleza? Como? Aqui, se você aplicar o positivo e o negativo, 12 volts, né? No caso, lá no carro, a bateria, 12 volts. Então, eu preciso aplicar 12 volts. Se eu aplicar o positivo de um lado, o negativo do outro, ele vai fazer uma função. Contrair, ele vai puxar ou vai empurrar. Aí, se eu inverter, ele vai fazer ao contrário. Então, vamos testar aqui, fazer o teste antes de instalar com uma fonte de 12 volts. Eu estou aqui com essa fonte chaveada de 12 volts. Esta é uma fonte de 12 volts, corrente contínua, 20 ampere. Eu estou com essa de 20 ampere porque eu vou fazer a demonstração dos outros cabos que eu falei aqui, usando lâmpadas. Por isso, uma fonte de amperagem maior. Mas você pode estar usando também uma fonte de amperagem menor. Essa, no caso, tem 3 ampere. Você consegue fazer uma fonte de 12 volts, 3 ampere, 5 ampere. Você consegue fazer aí o seu mecanismo. Então, vamos fazer o teste aqui com essa daqui. Já usando esse aqui que eu já cortei. Ele está, nesse caso, ele está aberto, porque ele vai, nesse caso aqui, a fechadura vai estar fechada. Quando ela abrir a fechadura, ele vai contrair. Ele vai puxar a lingueta da fechadura, lá o ferrolho. E o próprio ferrolho depois ele vai puxar de volta aqui, por quê? Porque o ferrolho tem uma mola nele. Então, a função dele é ficar sempre fechado. Então, quando você clicar no botão, ele vai puxar o ferrolho. Quando você soltar o ferrolho lá, você passou na porta, soltou o ferrolho, o próprio ferrolho vai puxar isso aqui de volta. Então, vai ficar assim. Percebe que ele puxou. E se eu inverter, colocar o positivo aqui e o negativo aqui, ele simplesmente vai abrir. Ou seja, vai... Essa função aqui, ele vai fazer o contrário. Para mim não vai servir. O que vai servir para mim é simplesmente isso daqui. Aplicar o positivo no verde e o negativo aqui, porque ele vai puxar, ele vai contrair e puxar o ferrolho. É isso. Enquanto estiver alimentado, ele está sempre puxando. Não é o caso. Então, se o seu interfone não fizer essa função, ele não aplicar o 12 volts aqui, porque lá no interfone é 12 volts pulsante. Pulsante, certamente ele não vai conseguir puxar, a amperagem é baixa. Então você pode usar uma fonte extra, que eu vou estar usando uma fonte extra. E aí eu vou colocar um botão pulsador. A hora que eu apertar o botão, ele vai aplicar aqui a tensão e vai abrir o portão. A hora que eu soltar o botão, ele vai, é um botão pulsador de campainha, por exemplo. Então ele vai voltar.
Então vai ficar assim, apertei, ele vai estar sempre aberto lá, apertei, ele puxou, soltei, a própria fechadura vai puxar de volta. Se você por acaso quiser usar esses outros fios, eu vou te explicar qual que é a função dele agora. Então, de novo aqui, nós vamos usar apenas o azul e o verde. Então eu vou isolar eles aqui porque eu já mostrei a função dele. Vamos deixar aqui os outros. Agora eu tenho aqui 3 fios extras. É um preto, um marrom e um branco. O que é que você pode estar fazendo se você quiser fazer alguma coisa mais ampla? O preto é o comum. E aqui dentro tem uma chave que esse é o comum. Se eu aplicar o negativo, você deve aplicar o negativo, não o positivo. Nesse caso aqui, se você quiser fazer, você aplica o negativo. Aqui dentro tem um mecanismo, uma chave, que quando está contraído, ele vai mandar esse negativo em um dos fios. Quando ele está assim, ele vai mandar no outro. Então vamos ver como funciona. No caso, digamos que eu coloco minha fechadura e eu quero colocar 2 lâmpadas para sinalizar quando está aberto e quando está fechado. Então eu vou nomear minha lâmpada, essa abre, essa fecha, um exemplo. E aí o que é que eu tenho que fazer? O que é que você vai ter que fazer nesse caso aqui? Você vai aplicar o positivo direto na lâmpada, nas 2 lâmpadas. Você vai aplicar o positivo direto nas 2 lâmpadas e aí o negativo é de acordo com se a fechadura está aberta ou fechada. Então aqui eu vou aplicar o positivo direto nas 2 lâmpadas já, positivo direto nas lâmpadas. O negativo você aplicou aqui no seu motor. Agora o motor vai mandar através do chaveamento por um desses dois, pelo marrom ou pelo branco. Então digamos que aí está. Se eu fechar, quando fechar, ele acende a outra lâmpada. Quando contrair, ele acende essa lâmpada. Quando retrair, ele vai acender a outra. Então você pode fazer esse mecanismo. A hora que você aplicou, abriu, fechou, ele vai lâmpada diferente. Você pode nomear, colocar escrita aberto. Então você está à distância e sabe se está aberto, se está fechado. Beleza? Mas vamos para o que interessa, que nesse caso aqui não vou fazer isso. Só fiz uma demonstração para você. Então estou aqui, como eu já expliquei, a função desse motor é puxar esse ferrolho aqui. Então eu preciso colocar ele alinhado com o ferrolho na mesma direção. Nesse caso aqui eu tenho esse barramento aqui em cima que eu poderia estar colocando para poder ele ficar alinhado tanto em altura quanto do portão, a relação entre portão e ferrolho também aqui. Então eu vou colocar outra travessão desse na direção do ferrolho para poder eu parafusar ele aqui em cima. Então já está na mesma alinhamento do ferrolho.
Agora eu vou parafusar ele. Ele vem com 2 furos. Vem com 2 furos. Eu preciso de um parafuso grande que atravesse para pegar no perfilado que eu coloquei. Eu já medi a distância aqui que eu preciso e já fiz uma curva aqui nesse arame. Então eu vou engatar ele por aqui. Então eu já fiz uma curva aqui, vou encaixar ele por aqui, por esse furo. E já fiz um furo aqui no ferrolho. Aqui. Com uma furadeira, fiz um furinho aqui no ferrolho. Então, simplesmente vou encaixar ele de baixo para cima. E agora só encaixar aqui. Então, à medida que eu alimentar aqui, que apertar o botão lá na sala, ele vai puxar o ferrolho. Só que o próprio ferrolho já puxa de volta aqui, como eu expliquei anterior, porque ele tem uma mola. E você pode também abrir manualmente. Manual, você pode abrir com a chave por fora. Então fica excelente que um não atrapalha o outro. Então quando você vai sair é só bater o portão. O ferrolho já puxou de volta, ele fica sempre nessa posição. A hora que você acionar mais uma vez lá, que a gente vai fazer o teste, já ele vai contrair e puxar o ferrolho. Aí, se o seu portão ele não der esse pulso para abrir aqui, simplesmente ele vai voltar e vai fechar de novo. Imagina que o seu portão ele fica sempre bem travado aqui. Então você vai acionar lá embaixo, ele vai puxar. Quando você soltar, ele vai travar outra vez. Para isso, então você tem que colocar uma molazinha pressionando o seu portão, para na hora que ele fizer isso aqui, o portão já abrir automático. Eu já coloquei uma mola aqui atrás. Na verdade, fiz um mecanismo ali que ele pressiona o portão sempre para abrir. Então, toda vez que eu aplicar lá embaixo o 12 volts, ele vai fazer esse movimento, então liberou a porta e o visitante entra. Vamos alimentar aqui agora. Como eu já expliquei, eu vou aplicar o positivo no verde. Então aqui eu já sei, eu já deixei aqui também um fiozinho verde e um aqui branco, no caso, eu já sei que o verde é o positivo. Então vou colocar verde com verde. E o azul vai no branco, que é o negativo. Bom, agora vamos fazer o teste. Eu vou pedir para minha assistente ir lá embaixo, né, para a gente testar aqui se está funcionando. Abre. Aí você viu que ele já abriu aqui, ele pulsionou, puxou a alavanca e o portão já fez esse movimento. Então o visitante entrou. Vamos fazer um teste mais uma vez.
Abre. Aí mais uma vez você viu que está funcionando. Agora eu vou sair. E vou simular que eu sou o visitante. Cheguei, apertei o interfone e aí a pessoa vai abrir para mim. Para sair é simples, como eu expliquei. É só puxar o portão e travar. Pronto, está fechado. Então eu cheguei. Oi. Oi, tudo bem? Sou eu, Teles. Abre aí para mim, por favor. E aí, abriu o portão, como você viu. Simples e fácil. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve, compartilha, comenta e faz o seu mecanismo aí no seu portão, na sua fechadura. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.